Todos os grandes empresários desse país. Sou convidado para jantares, para palestras, para encontros. Agora, o CPF dele é um, o meu é outro. O que vai nortear a minha trajetória de vida é a minha história, e pode ter toda a certeza que o povo do Piauí, se surgir algum dia na vida, alguma denúncia que seja comprovada contra o senador Ciro, eu renuncio o meu mandato. Eu jamais vou voltar ao meu estado, olhar. Para trabalhar sem a delação do ex-banqueiro. O clima de tensão se espalhou pelo Centrão. Aliados de Ciro Nogueira passaram a disseminar a versão de que o avanço da operação teria motivações políticas e poderia representar uma retaliação de André Mendonça pela recente derrota de Jorge Messias ao STF. Essa narrativa circula entre parlamentares ligados ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cujo nome começou a despontar nos bastidores da crise. Fontes sustentam que antes de articular a derrota de Messias, Alcolumbre teria pedido ao presidente Lula algum tipo de blindagem política contra os possíveis efeitos da delação de Vorcaro. De fato, os investigadores esperavam que o ex-banqueiro explicasse em profundidade qual a sua relação com Alcolumbre, o que não aconteceu. Por tudo isso, no final da tarde desta quinta-feira, o ministro André Mendonça afirmou que, do jeito que se encontra a proposta, ele não pretende homologar eventual acordo de colaboração premiada em benefício de Daniel Vorcaro. Aliás, o ministro cogita atender um pedido da Polícia Federal para que o ex-banqueiro saia das dependências da Superintendência da PF em Brasília e passe a cumprir a prisão preventiva no complexo da Papuda. Tomou, Papudo? Voltando ao Ciro Nogueira, para finalizar, é claro, vale lembrar a promessa que ele fez ao povo do seu estado. Roda aí, Alemão. Todos os grandes empresários desse país. Sou convidado para jantares, para palestras, para encontros. Agora, o CPF dele é um, o meu é outro. O que vai nortear a minha trajetória de vida é a minha história, e pode ter toda a certeza que o povo do Piauí, se surgir algum dia na vida alguma denúncia que seja comprovada contra o senador Ciro, eu renuncio o meu mandato. Eu jamais vou voltar ao meu estado, olhar o povo da minha terra e olho no olho, se eu não tiver a autoridade e a confiança desse povo. Holliday, ele vai renunciar hoje ou amanhã cedo? Nem hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã. É promessa de político, afinal? Peraí, eu cumpri as minhas. O negócio é o seguinte, me parece que o Ciro Nogueira, e agora as coisas ficam muito mais claras, né? Não embarcou muito claramente nas pautas de impeachment de ministros do Supremo, de pressão do STF, muito por conta das suas relações escusas, né, com Daniel Vorcaro. Na época não se sabia até que ponto. Inclusive, quando começou o escândalo do Banco Master, eu percebi muitas vezes ele nas entrevistas coletivas, sempre muito retraído, não, veja bem, precisamos aguardar as investigações, sempre muito tenso, diversas notícias na imprensa, aqui no Metrópolis mesmo, dizendo que Ciro Nogueira estava preocupado com o que poderia vir, e aí veio esta bomba dizendo que ele não só receberia essa mesada de 300 a 500 mil reais de Daniel Vorcaro, como que tinha boa parte. Vamos falar bem da verdade. Em escândalos, realmente não é nada. Perto a do que mulher já do Moraes ganhava 3 milhões e 600. Exato. Ou seja, o Ciro Nogueira, ele custava o quê? Perto da... A mulher do Moraes custava 7 vezes. 7 vezes? De 7 a quê? Que é de 300 a não sei o quê, custava de 4 a 7 vezes
mais do que o Ciro Nogueira. Sim. Exatamente. Olhando por esse... A Vivi é um fenômeno. Exato. Até no meio inescrupuloso, ela era um fenômeno. A Vivi é um fenômeno. E aí a gente percebe, portanto, essa tensão do Ciro Nogueira em relação a tudo isso. Agora, o que mais me impressionou nessa semana, nem foi a notícia, a busca e a apreensão do Ciro Nogueira, porque em algum momento já se esperava isso, né? Mas é o fato de que Daniel Vorcaro fez uma delação fajuta. Quer dizer, antes de se entregar a delação, muitos na imprensa, eu vi alguns analistas aqui no Metrópolis, na Globo News, na CNN, dizendo o seguinte: olha, o Vorcaro vai seguir a seguinte estratégia: ele vai narrar os fatos e não vai tentar imputar diretamente crime a ninguém, mas vai dar o contexto onde essas coisas estão acontecendo. E dentro desse contexto, o antagonista chegou a noticiar, um pouco antes da entrega da delação do Vorcaro, de que o Moraes tinha sido citado, mas que os contextos onde ele tinha sido citado não eram exatamente assim escandalosos e tudo mais. Um dia depois da entrega da delação do Vorcaro é quando nós temos o encontro do Floriano Marques com o Juca, que é o advogado Vorcaro, e o Floriano, o aliado de Alexandre de Moraes. Aí você tem esse flagra do Não Estadão. é aliado, é amigo íntimo. Exato. E devedor do cargo que ocupa. Eu lembro em 2023 como se fosse hoje. Eu estava no TSE este dia. O dia em que o Floriano Marques foi nomeado para o TSE e o Alexandre de Moraes era presidente do TSE. E o Alexandre de Moraes, eu me encontrei com ele neste dia e ele estava alegre porque era uma conquista pessoal. A vaga do colega dele de USP lá no TSE. Lembro como se fosse hoje, cristalinamente, maio de 2023. Pois é. Aí o Floriano, que tem este histórico aqui que o Pavinato muito bem nos relatou com o Alexandre de Moraes, encontra o advogado do Vorcaro. Um dia depois, inclusive, ele confirma que trataram, ele disse que foi superficialmente, né? Tratando superficialmente da delação, porque ontem ele havia entregue a delação. Aí, logo depois, ele encontra o cara, tem uma conversa sobre a delação e havia notícia de que o Moraes tinha sido citado. Sabe o que me lembra isso? Lembra o dia que caiu com o Toffoli, o caso Master? Aí ele pegou um avião para ir ver o jogo do Palmeiras. Foi Aí sentou o também. Augusto de Arruda Botelho, que o Augusto já me colocou na cadeia, eu tô recorrendo. Eu fui condenado a 4 anos por caluniá-lo. Né? Porque assim, eu não posso suspeitar das práticas de advocacia dele. Não posso, é uma calúnia, né? Segundo o juiz aqui de São Paulo. Então, assim, parece muito quando caiu no colo do Toffoli a ação do Master, o Augusto de Arruda Botelho, advogado do Master, sentou do lado do Toffoli no avião e no dia seguinte o Toffoli deu uma decisão favorável. Lembra muito isso, não lembra? É uma coincidência. É tanta coincidência, né, Holliday? Pois é, aí tem essa coincidência toda. E o que acontece agora? Você tem a operação contra o Ciro e descobre, e aí vem, claro, a indignação do André Mendonça, e se descobre que havia essa mesada para o Ciro e que o Vorcaro não citou na delação. Quer dizer, ele não passou nem perto de contar as relações financeiras e de propina que ele tinha com Ciro Nogueira. Não passou nem perto de tratar da emenda que o Ciro apresentou no Senado, que foi escrita pela assessoria jurídica do Banco Master. Agora, veja, Ciro Nogueira é um senador. O que ele poderia fazer contra Vorcaro é muito pouco. E mesmo assim, ele preferiu preservar Ciro Nogueira. O que será que Vorcaro deixou de relatar em relação a Toffoli e a Moraes? Pois é.